primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é os salários atuais. Porque quando a gente quer discutir carreira, a gente tem que saber de onde é que nós estamos partindo. E esse é um princípio que a gente tem lá na mesa, que você sabe que essa mesa específica tem três entidades, que são o PROIFES, a Andes e o Sinasef. E essas duas entidades, nas últimas reuniões da mesa que eu falei, eles fazem propostas que, de certa maneira, desconsideram a realidade atual. E a posição do PROIFES é: nós temos que partir da onde nós estamos, que foi o acordo firmado com o governo em 2015. Nós estamos falando ainda de um acordo firmado em 2015, que na realidade de lá para cá só teve como mudança os 9% no acordo firmado em 2023. Então, do ponto de vista de carreira, nós estamos exatamente onde estávamos em 2015. Claro que com as parcelas que foram sendo colocadas em 2017, 18 e 19. Então, essa carreira que eu vou mostrar hoje para vocês, fora os 9% de reajuste, é exatamente aquilo que apareceu no acordo de 2015, terminado lá em 2019. Pode passar, Miguel. Aqui, ó, eu não vou olhar esses números, até porque vocês os conhecem, está no contra-cheque de vocês. Eles são os números que correspondem à dedicação exclusiva. Está ali em cima no quadrinho à esquerda, bem em cima, DE. Esse aqui é a malha salarial de hoje, tá? Se vocês olharem, é uma tabela única, tanto para a carreira do EBTT, como está ali à esquerda, quanto para a carreira do Magistério Superior. Os steps, os níveis, os salários, os valores são exatamente os mesmos para as duas carreiras. A única diferença é que o magistério do EBTT pode um professor estar numa coluna de titulação diferente dessa que está aqui. Por quê? Porque ele pode ser, por exemplo, professor especialista com o RSC 2. Então, aí a titulação dele equivale a de mestre. Assim como um professor pode ser mestre com o RSC 3, e ele equivale à titulação de doutor. Então, vamos imaginar que estamos considerando aqui também o RSC, no caso do EBTT. Também estamos considerando aqui uma coisa que não existe. Olhem bem, mestre no magistério superior não pode chegar na classe D, que é a classe de associado. E aí está cheio de valores aqui para mestre e associado. Magistério superior não tem esses valores porque não pode chegar, mas o EBTT pode. Então, por isso que, como eu fiz uma tabela só, para não fazer duas, eu preferi fazer isso. Mas estamos entendidos do que nós estamos falando aqui. Professor titular, lá embaixo. Com exceção dos titulares muito antigos, hoje só pode ser titular quem for doutor, tanto no Magistério Superior quanto no EBTT. Qual é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse gráfico? Está escrito embaixo aí, ó. Em azul, aquelas pessoas que recebem mais do que o teto do regime geral de previdência social. Por que isso é importante? Porque aqui eu tenho que considerar o seguinte: fora o povo que tem aposentadoria integral ou aposentadoria pela média sem limite do teto, aquilo que eu chamo de primeira, segunda, terceira gerações de aposentados, todo mundo que é da quarta geração, ou seja, ingressou no serviço público depois do dia 3 de fevereiro de 2013, ou migrou para a quarta geração, migrou para o regime de previdência complementar, eles têm no máximo a contribuição pelo teto. E o próximo, e a aposentadoria deles, ela vai se dar por uma média que chega no máximo ao teto. Então, se vocês olharem, por exemplo, ali, ó, mestre lá no início da carreira, mestre lá em cima, mestre da classe A, no caso do Magistério Superior, ou D1, no caso do EBTT, essas pessoas não ganham o teto, elas não chegam até o teto. Então, por exemplo, se a pessoa for da quarta geração e entrou na universidade ou no instituto como mestre, ela não tem contrapartida do governo para FUNPRESP, por exemplo, porque ela não chega a ter o teto. E essa pessoa que entrou como mestre, ela nunca terá 100% do teto, a não ser que ela trabalhe, depois que passar e chegar ali na fase azul, ela trabalhe 40 anos a partir dali. Então, com certeza, 3 anos da vida dessa pessoa, no caso seja do EBTT, seja do Magistério Superior, essa pessoa vai ganhar abaixo do teto. Portanto, ela precisará trabalhar no mínimo 43 anos para ganhar o teto. Isso é para mostrar como que os nossos salários hoje estão baixos. Eu estou falando aqui de professor DE, tá? Todos os doutores ali estão em azul, ó, vocês vão ver mais tarde que
quase 70% do magistério superior é doutor, mas no EBTT não é verdade. Então, sendo assim, nós temos um número expressivo de pessoas que ganham menos que o teto do regime geral. Isso vai ter consequências graves na aposentadoria depois. Então, isso mostra o quanto que a gente precisa valorizar a carreira. Pode passar, Miguel. Se alguém quiser parar, por favor, fale, tá? Porque eu não estou olhando o chat aqui. Aqui são os 40 horas lá. 40 horas tem mais uma cor, amarelo. O que quer dizer isso? Bom, o azul é a mesma coisa. E aí, obviamente, os 40 horas que ganham acima do teto do regime geral já são bem menos. Óbvio. Vocês vejam lá que até doutor iniciante está abaixo do teto. Tá? Agora, mestres é quase todos. No magistério superior é todos, porque não pode ser D4 ou D, né, associado no magistério superior. Então, isso mostra o quanto essas pessoas estão longe do teto do regime geral. Agora, o mais grave é esses que estão em amarelo aí, ó. Todos esses amarelinhos aí, eles ganham abaixo do piso do magistério, aquele piso que recebe o professor estadual e municipal. Só que a lei do piso não é para professor estadual e municipal, é para todos, inclusive federal. Então, todos esses professores aí, 40 horas, ó, eles estão abaixo do piso. Portanto, a vida deles laboral é ilegal. Tá? Eles não estão recebendo nem o piso do magistério. E o piso é devido para 40 horas. Então, esse é um problema que nós temos que resolver gravemente na discussão que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? E, finalmente, aí, pode passar. Olha os 20 horas aí. Os 20 horas não tem cor, só tem cor o titular DE, lá embaixo, o doutor. É o único que ganha acima do teto do regime geral da Previdência Social. Todos os outros não ganham. Então, o professor 20 horas, por exemplo, que eu estou depois de 2014, ele vai ter uma aposentadoria bastante comprometida. Bastante comprometida, porque ele não vai ter nem o teto na aposentadoria e ele não tem contrapartida do governo, porque ele não ganha acima do teto. Tá? Então, isso é importante para a gente situar o nosso salário. Alguma pergunta em relação aos salários atuais? Não? Então passa, Miguel. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura atual das carreiras do Magistério Superior e do EBTT. Vamos lá. Pode passar. Bom, aqui, ó, vocês têm, eu sintetizei em poucos números para ficar mais fácil para todo mundo entender como é que é a estrutura da nossa carreira. Porque isso aqui, na realidade, é uma simplificação, mas é uma simplificação que foi obtida graças ao nosso trabalho. Foi o Proifes que negociou isso aqui no acordo de 2015, que a nossa carreira hoje ela é lógica. Quando eu sei o salário do professor 20 horas graduado, que é 2.300 e poucos reais, como estava naquela lâmina anterior, a partir daquele valor lá, a gente gera todos os demais valores. Então, eu gero isso aqui numa planilha Excel, é super fácil de fazer. Tudo isso que eu fiz aqui é feito numa planilha Excel. Mas aqui estão os resumos, ó. Qual a variação do nosso vencimento básico, em cima, aqui à esquerda, entre os níveis da carreira? Depende da classe. Ó. Se vocês estão vendo que nas classes iniciais ali, A e B, ou D1 e D2, o STEP, a diferença entre os níveis do VB é 5%. Nas classes mais altas, C e D, ou D3 e D4, é 4%. É assim que funciona. Então é só ver ali, 5% a mais é o que ganha o VB, quem passa de nível nas duas primeiras classes, 4% é o que ganha quem passa de nível nas outras classes. E aqui embaixo vocês têm a diferença entre as classes. Tá? Então, aí em cima é a progressão, embaixo é a promoção. Quando eu passo da classe A para B, ou D1 para D2, a diferença é de 5,5%, 5,5% também. 25% é a diferença entre adjunto e associado, ou D3 e D4, e 10% entre associado, ou D4 e titular. Por que essa assimetria tão grande? Por que não é igual entre níveis e igual entre classes? Bom, essa é a perseguição que a gente faz há muitos anos. A proposta original do Proifes era, na tabela da esquerda, ter 5% para todos os valores, e na tabela da direita, embaixo, ter 10% de todos os valores. Só que a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Desde 2007 a gente negocia isso.
Então, por exemplo, se eu diminuir a diferença entre associado e adjunto, aquela ali 25% para 10%, e não der reajuste salarial, o associado vai ter reajuste negativo. Então, não dá para fazer assim. A gente tem heranças de distorções históricas na carreira, na criação das classes ao longo dos anos aí. São coisas que a gente tem que ir arrumando aos poucos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que é a proposta do PROIPS. Pode passar. E ainda para entender a nossa carreira, temos aqui, ó, à esquerda, a variação do vencimento básico entre os regimes de trabalho. Nós temos 3 regimes, 20 horas, 40 horas e DE. O 40 horas ganha mais que o DE 40%. Então, se o DE ganha, se o 20 horas, perdão, ganha 100, o DE ganha, perdão, se o 40 horas ganha 40% a mais que o 20 horas. Então, se o 20 horas ganha 100, o 40 horas ganha 140. O DE ganha o dobro do 20 horas. Então, se o 20 horas ganha 100, o DE ganha 200. Por que isso? Também é uma razão histórica. Quando nós fechamos a lógica da carreira, estava em 39% a diferença entre 40 e 20, estava em 99% a diferença entre DE e 20. Nós conseguimos arredondar para esses valores aí. Mas vocês vão ver que a gente tem ideia de melhorar isso, tá? Principalmente para o DE e por razões que vocês vão entender rapidinho daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, 40 horas não é uma classe que a gente julgue que seja uma classe que deva ser favorecida. Isso sempre foi um entendimento do PROIPS, que nós temos o DE como uma classe privilegiada, que tem que ser privilegiada, por uma razão do ambiente universitário, de pesquisa, ensino e extensão, e o 20 horas para aquelas carreiras que precisam ter profissionais ligados ao mercado. 40 horas nós entendemos que não tem muita razão de existir na universidade. Se a pessoa quer trabalhar 40 horas na universidade, ela deve ser DE. Essa sempre foi a nossa interpretação. Bom, aqui à direita, vocês têm a variação do RT com o VB, a proporção RT-VB. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela não é igual para DE 20 horas e 40 horas. Isso também tem uma lógica. A lógica foi de trabalhar de tal sorte que nós aproximássemos a lógica da carreira daquilo que ela era lá em 1987. Então, se vocês olharem o RT sobre VB, ele é exatamente a mesma proporção daquele 40% e 100% que tem ali. Ó. Olhem o RT sobre VB do 20 horas, que está lá embaixo, multipliquem ele por 2, dá exatamente o RT-VB do DE, que está lá em cima. Ao passo que o RT-VB do 40 horas é 40% acima do 20 horas. Isso tudo foi construído logicamente desse jeito aí. Tá? Eu não sei se vocês estão enxergando a tela inteira, eu enxergo cortada à direita da tela. Não sei se isso dá para ajeitar, Miguel, e eu não sei se é para todo mundo. Eu, como eu sei decora, não tem problema. Não sei se as pessoas estão vendo os numerozinhos ali. Vocês estão vendo os números na RTVB? Estamos, Rolim. Tá bom, aqui eu não estou vendo aqui, mas não tem problema. Eu sei de cor eles, tá? Bom, então entenderam isso. Então o RT de doutor, por exemplo, é 115. O RT lá embaixo do 20 horas, doutor, ele é a metade de 115, exatamente a metade, 57,50, tá? É exatamente a metade. Então vocês vão ver que na prática o DE ganha mais ou menos 3 vezes o 20 horas. Isso já era assim desde 1987, não é nenhuma grande invenção isso que nós fizemos aqui. Tá? Posso passar? Deu para entender a estrutura atual da nossa carreira? Pode passar, Miguel. Sim. Bom, agora eu vou falar para vocês rapidamente a proposta que foi aprovada no 19º Encontro Nacional do PROIPS, que foi em Salvador no ano passado, mas ela é exatamente a mesma que tinha sido aprovada no 18º encontro, que acontecera em Natal, em 2022. Por isso que, como eu expliquei lá no início, nós não chamamos de ter carreira de lá para cá, porque não houve nenhuma mudança na proposta da federação. Vamos lá, Miguel. Oi, alguém falou alguma coisa que eu não entendi? Não, acho que foi um errinho só. Só vazou o áudio aqui. Bom, esses aqui são os pontos principais da nossa proposta, né? É a valorização da promoção e da progressão, aumentando os steps entre níveis e entre classes, essa seria uma das primeiras coisas da proposta,
E a segunda proposta também é a valorização da dedicação exclusiva e do doutorado, porque hoje vocês vão ver que a grande maioria das pessoas na universidade, mas também nos institutos federais, de certa maneira, são as DE, e principalmente na universidade, as doutoras. Pode passar. Então, aqui está a sumarização do que a gente propõe. Olha lá, ó. Organizar os 5%, como eu já tinha falado, organizar os 10% aqui, e por que não baixar imediatamente de 25, que era o que era antes, para 20, a diferença entre C e D? Justamente porque a gente sabe que nós estamos num período de baixo reajuste salarial. Então, se a gente baixar uma vez só de 25 para 10 ali, sem aumentar muito o salário de baixo para cima, o associado terá reajuste negativo. Então, a gente acha que esse 10% aqui no final, ele tem que chegar lá, mas não é agora. Ele tem que chegar gradualmente, porque senão a gente não consegue equilibrar para que todo mundo tenha reajuste salarial. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque nós ainda estamos acertando erros ou distorções que vêm lá dos anos 90. Tá? Até hoje nós estamos recuperando distorções que vêm dos anos 90. Da proposta original do PROIFES, a única coisa que muda são esses 20% aqui no lugar do 10%. Pode passar. Em relação ao entre regimes de trabalho, nós achamos que tem que aumentar, continuar aumentando a valorização da dedicação exclusiva, porque nós entendemos que esse é a vocação das universidades e dos institutos que fazem ensino, pesquisa e extensão. Então, aumentaria um pouquinho ali a proporção do VB para a DE, e também valorizar o doutorado, como eu falei ali, aumentando um pouquinho o valor do RTVB, proporcionalmente nos 3 regimes de trabalho, como eu já tinha explicado para vocês, que eles têm que ser, para manter o equilíbrio dos 3 regimes de trabalho. Ok até aqui? Então, essa é a proposta do PROIFES. Vamos lá. Agora, tem outros pontos também na proposta que eu nem falei ainda, né? Mas, enfim, a reposição salarial que recupere todas as perdas, né? Obviamente. Hoje, as nossas perdas salariais de março de 2015, que é o nosso melhor salário até hoje, até fevereiro de 2024, onde nós estamos, descontando os 3 reajustes que houve no passado, dá 35,51%, usando o IPCA como índice. Tá? Isso aqui é um índice corrigido, que a gente corrige todos os meses. Então, além daquelas mudanças na carreira lá, também nós pleiteamos a recuperação dessas perdas aqui. Por que o nosso índice é março de 2015? E aqui nós temos uma diferença com outras entidades sindicais. Tem algumas entidades sindicais que trabalham um índice único para todo o funcionalismo público. Nós entendemos que isso não é correto e nem é bom para nós. Pelo seguinte, esse valor aí de março de 2015 é o nosso melhor salário desde que o Plano Real foi criado, em 1994. Então, nós achamos que toda a perda para nós é a partir do melhor salário que nós tivemos. Por isso que nós consideramos esse índice. Essa é a nossa lógica. Tem outras categorias que consideram um período histórico. Tem, por exemplo, esses dias tinha algumas defendendo que desde o golpe contra a Dilma. Esse é um critério que algumas entidades estão usando. Nós achamos que o critério tem que ser a nossa perda salarial e que essa perda não é igual para todas as carreiras. Tem carreiras que tiveram mais e outras que tiveram menos do que esse valor aqui. E também outras pautas que estão embaixo aí em verde, né? Como o fim do controle de frequência do EBTT, magistério superior não tem controle de frequência, o EBTT tem, e isso já foi assinado lá em 2015, o governo não cumpriu até hoje, além de outras questões aí de verbas e concurso, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque nós estamos falando aqui especificamente da carreira. Alguma dúvida? Então pode passar, Miguel. Eu estou tentando ser o mais rápido para a gente não perder muito tempo. Então, agora eu quero falar para vocês, quando alguém vai para uma mesa de negociação, ele tem que saber qual é o impacto financeiro da sua proposta, porque senão é uma coisa muito irreal, simplesmente chegar na mesa, eu quero um índice de 10%, 20%, 50%. A gente tem que saber o que significa isso, e saber, inclusive, o que está no orçamento da União. Para este ano de 2024, tem no orçamento da União, para reajuste salarial, R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão. Na verdade, é 1,1 bilhão de reais. Lembrando que o governo já assinou acordo com a Polícia Federal
já assinou acordo com a Polícia Rodoviária Federal e estava para assinar acordo com as áreas ambientais. Não sei se esse acordo já saiu. Pode passar. Então, para conhecer o impacto da nossa folha, a primeira coisa que nós temos que saber é quanto é que nós somos. Eu não sei quanto é que nós somos exatamente. Por quê? Porque o governo não nos dá esse dado. Desde que este governo chegou ao poder, a gente tem pedido oficialmente os dados. A gente conseguiu uma planilha de dados em junho de 2023, como vocês estão vendo aí, só que essa planilha, por exemplo, não me diferenciava ativos e aposentados. Eu não sei quantos ativos são, quantos aposentados são. Eu intuo isso por algumas conversas que a gente teve com o governo nesse período. Então, por exemplo, eu sei, pelo que me disse o Ministério da Educação, que temos 40% de aposentados no magistério superior. No EBTT, certamente temos bem menos, porque é uma carreira muito mais nova. Então, a partir disso, eu tive que estimar muita coisa para chegar a esse cálculo que eu vou chegar aqui para vocês. Bom, mas ainda eu tive nesses dados que a gente recebeu aí, dividido o magistério superior nessas 4 categorias aí que estão vendo, vocês estão vendo aí. Claro que são muito poucos a maioria deles, né? 5 mil e poucos substitutos, o número de visitantes eu não enxergo, para mim está coberto aqui, mas é algo como 500 e pouco, 49 professores temporários, e o total de 131 mil professores do magistério superior. Aqui estão ativos aposentados. Mas eu não sei aqui, por exemplo, quantos são da 4ª geração, cuja previdência o governo tem que pagar a compensação acima do teto. Isso tudo a gente não tem como saber. No EBTT eu recebi dados que são separados ali, ó, em EBTT e EBTT da MP 431. O que quer dizer isso? Essa medida provisória aí é que criou no EBTT os professores dos ex-territórios e dos colégios militares. Então, eu suponho que os 65 mil sejam professores dos institutos e das universidades, da carreira do EBTT, e o restante ali sejam professores, 600 e pouco, são professores, aliás, 69 mil, não é 65. E o restante são professores dos ex-territórios e dos colégios militares. Então, o total do magistério do EBTT é 70 mil, e o total, então, da nossa carreira, das 2 carreiras, é 208 mil. Mas, como eu disse, eu não tenho dados perfeitos para calcular. Então, eu, com a minha experiência e usando aproximações que eu julgava correto, eu cheguei a números, que vocês vão começar a ver agora. Pode passar. Então, antes, inclusive, de saber esses números, eu preciso mostrar para vocês algumas coisas que a gente sabe a partir desses dados que a gente recebeu aí. A primeira coisa que é interessante é olhar o regime de trabalho. Até porque a gente fica falando aí, vamos valorizar a ADE. É bom isso ou não? Bom, primeiro é uma questão conceitual. Queremos valorizar ou não a ADE, fazer com que os professores trabalhem DE na universidade ou no instituto. Segundo é a realidade. A realidade está aí, ó. Vamos olhar, por exemplo, o MS ali. MS é professor de universidade, ou até do EBTT, ou até dos institutos, muito poucos, mas professores do magistério superior. 85% deles são DE. Mas por que no substituto, e no visitante e no temporário não é essa a realidade? No visitante até é. Mas substituto temporário não tem DE. A universidade não contrata ninguém como DE. Os substitutos todos são 40 horas, 2/3, e 1/3 é 20 horas. Isso é normal, a gente sabe disso. Assim como os temporários são muito parecidos com o substituto. Então não tem nada de estranho aqui. O dado realmente que é relevante aqui, até porque é um número muito maior do que os outros, né? É a primeira coluna, magistério superior, 85% são DE, e aí o resto que falta ali, que não dá 100%, dá 99%, tá? É uma questão de casa depois da vírgula, é 40 e 20 horas, que é quase a mesma coisa entre os dois. No caso do EBTT, lá embaixo, ó, 86%, 85% são DE também. Então, é muito parecida a regra para dedicação exclusiva nas 2 carreiras, tá? Os de baixo, não. Ó. Por quê? Porque no colégio militar, no ex-território, não se contrata muito DE. Vocês estão vendo ali que é só a metade, ó, ali embaixo. Mas isso é normal. Mas é pouca gente, né? O que importa mesmo é o EBTT, do ponto de vista de impacto financeiro. Então, é quase igual, ó, EBTT e Magistério Superior, em ponto de vista da titulação, do regime de trabalho. Pode passar. Agora vem um dado que talvez surpreenda muita gente. Pode passar. Deu. Agora, não deu. Passa. Agora sim. Esse dado aqui talvez surpreenda muita gente.
que é o dado de titulação. E olhem que a gente está falando aqui de um grupo de pessoas onde estão ativos e aposentados. Tá? Eu não tenho essa separação entre ativos e aposentados. Então, vejam, mesmo assim, no magistério superior, que é a primeira coluna, quase 70% das pessoas já são doutores, mesmo considerando os aposentados. Se a gente pegar aqui só ativos, certamente nós vamos estar para lá de 80%. No IBTT, que é lá embaixo, a realidade não é igual, que é normal, a gente sabia disso. 30% são doutores, 25% são mestres, tá? E ainda tem um número considerável de graduados. Esse número aqui, para mim, foi uma enorme surpresa. 41% de graduados no EBTT. Mas aqui, provavelmente, é muito aposentado, mas ainda existem graduados jovens. Então, eu acho que tem muito Instituto Federal contratando profissionais só com graduação. Tá? Esse número me surpreendeu um pouco aqui. Mas isso mostra, na realidade, a grande diferença hoje de perfil que ainda existe entre a carreira do magistério superior e a carreira do BTT. Então, quando a gente fala, por exemplo, não dá para ter carreira única, por quê? Porque a carreira única baseada no magistério superior não vai deixar ser uma boa ideia para professor do EBTT. Porque, por exemplo, não pode chegar em associado, não pode chegar em titular. Então, nós estamos falando aí que apenas 70% das pessoas vão parar na classe D3, por exemplo. Isso é uma grande diferença. Ao passo que no magistério superior, apenas 30% vão parar na classe de mestre, e se a gente considerar só os ativos, esse número é bem menor aí. Alguma pergunta em relação a esses números aqui? Alô? Pode falar. Oi, professor, é o Roger. Oi, Rod. Magistério superior tem, deixa eu, se eu estou entendendo a tabela, tem 18% só com graduação, Isso. que deve ser também aposentados de Basicamente antanho, aposentados. Basicamente de aposentados muito, antigos. muito tempo. Exatamente. Sim, entendi. Isso aí. Tá ok. Sabendo que eu não sei diferenciar, né? Porque eu não tenho esse dado, mas eu suponho que sim. Até pela posição deles na carreira, né? Muito adjunto, por exemplo. Certo. Ok? Beleza, vamos seguir então. Pode seguir, Miguel. Agora sim nós vamos falar de dinheiro. Porque, como eu disse, a gente fala de dinheiro. Como é que eu fiz essa conta? Bom, não é uma coisa muito difícil. Eu tenho o número de professores em cada classe, em cada nível, eu sei o salário deles, eu só tenho que estimar quanto é ativo e quanto é aposentado. Por que isso? Porque os ativos recebem no ano 13,5 folhas. Os aposentados recebem 13. Só que existem ganhos judiciais, insalubridade, anuênios, que os aposentados têm, os ativos não têm, praticamente mais. Então, eu tive que fazer algumas estimativas. Então, eu não vou explicar todas elas, porque não vale a pena. O que eu posso dizer para vocês é que eu acho que esses números aqui, eles não estão errados. Se aquele número de professores que a gente recebeu lá em junho de 2023 está correto, o valor de dinheiro que o governo dispensa conosco, investe na universidade, na nossa carreira, ele é no mínimo esse aqui. Ele pode ser maior, mas não é menor. Eu não acredito que seja menor. Eu acho que ele é até maior do que esse número aqui. Significa que a nossa folha hoje é 34 bilhões de reais ano, mais ou menos, tá? É um valor estimado, projetado. 24 bilhões no magistério superior, 10 bilhões no EBTT. Essa diferença, por que que existe, já que as duas carreiras são iguais, o salário é o mesmo? Porque, obviamente, o número de pessoas no magistério superior é maior e elas são mais tituladas. Então, não tem muita ilodicidade em ter 2,4 vezes mais dinheiro para pagar a folha do magistério superior do que do EBTT. Tá? Não é mais do que isso, porque no magistério superior tem muito mais aposentados que recebem menos salário do que os ativos. Então, dá esse equilíbrio, eu acho que está bem razoável essa estimativa aqui. Significa que tudo que a gente for falar de agora em diante, a gente tem que falar baseado nesses 34 bi aqui. Pode passar, Miguel. Bom, a primeira coisa que eu fiz, primeiro exercício, eu peguei aquela proposta que nós aprovamos no 10º Encontro Nacional do PROIFs, apenas para fazer aquelas mudanças de step ali, de 4% para 5%, aquelas mudanças ali
no VB de DE, aquela mudança nos RT de doutor. Só isso dá um impacto de 7,4 bilhões, que corresponde a mais ou menos 21% na folha. É isso, nós aprovamos aquela proposta, é a nossa proposta, ela é boa, porque ela vai tornando melhor a progressão, a promoção, valoriza a DE, valoriza o doutorado, mas isso tem impacto financeiro, obviamente, porque as pessoas mudam de progressão, mudam de posição na carreira, e aquela posição que elas estão são valorizadas. Então, isso tem um impacto de 21% na folha. Pode passar. Se eu botar agora os 35,51% que a gente acha que merece, e merece, e está aprovado na nossa proposta, significa que nós precisamos de, para fazer a proposta de carreira que nós aprovamos, 22,2 bi no ano. Isso dá um aumento na folha de 64 bilhões, 64% na folha, 22,2 bi. Isso nós merecemos, com certeza, não há discussão em relação a isso. Eu acho que essa aqui é uma boa proposta, ela levaria o nosso salário para valores muito corretos, muito adequados. A questão toda é, nós vamos ter força para chegar nesse momento atual, onde tem 1 bi no orçamento e conseguir 22,2 bi? Essa é uma questão que fica e essa é uma análise, um exercício que a gente tem que fazer. Alguma dúvida em relação a esses números? Aqui está classe por classe, carreira por carreira, todos eles calculadinhos. Pode passar, Miguel. Bom, eu fico pensando assim, a primeira coisa que a lei manda, e está do nosso lado, é que o governo tem que cumprir o piso do magistério. Para cumprir o piso do magistério, significa fazer com que um professor, 40 horas, graduado, ganhe R$ 4.580. Para isso acontecer, a gente precisa ter um reajuste de 34,21. Aí vocês vão dizer assim, não, mas peraí, o governo precisa reajustar todo mundo para cumprir o piso? Não. Precisa reajustar só aqueles amarelinhos que eu mostrei para você. Só eles estão abaixo do piso. O resto, não. Inclusive, só os amarelinhos no EBTT, porque magistério superior não tem direito ao piso. Só o EBTT tem. Mas aqui tem um princípio caro do PROIFSE que foi aprovado no nosso encontro. A isonomia absoluta entre as duas carreiras é uma conquista que a gente não abre mão. E a lógica da carreira, aquela que eu mostrei para vocês, que a gente também não quer retroceder. Para nós, a negociação parte dali. Então, para cumprir o piso, é preciso 34,23 para todo mundo. E com isso, seria necessário 11,17 bilhões. Vejam que aqui não tem a reestruturação de carreira, tá? É só um reajuste linear de 34%. Por isso que dá 11 bilhões, é a metade da proposta da carreira que a gente tem lá. Mas ainda assim são 11 bilhões. É um valor bastante expressivo. Mas o governo tem que cumprir o piso, é da lei. Pode passar, Miguel. Aqui está a tabela para mostrar para vocês. Ó. Se eu der 34,23%, está aí. Ó. Ninguém mais é amarelo. Tá? E, obviamente, aumenta o número de azuis, porque todo mundo aumentou 34, então tem mais gente entre os 40 horas que vão ganhar acima do teto do regime geral da Previdência. Mas o importante é que não tem mais nenhum amarelinho aqui. Pode passar. Bom, mas pensando que são 11 bilhões, que a gente não abre mão da isonomia, que a gente não abre mão da lógica da carreira, nós temos que buscar alguma alternativa. Pode passar. E é isso que a gente está tentando construir aqui. Uma alternativa que tem é o seguinte: é possível cumprir o piso apenas com 9,39% de reajuste. Como é que a gente faz isso? Desde que o piso não seja mais onde ele é hoje. O nosso piso hoje é para professor D1 ou A, auxiliar, né? Nível 1, graduado, 40 horas. Mas se a gente fizer o seguinte, se a gente pegar todos os professores que estão nas classes A e B, ou D1 e D2, o auxiliar e assistente, e colocar todos eles em classe C ou D3 nível 1, classe de adjunto ou D3. Ou seja, se nós extinguíssemos as duas classes A e B, ou D1 e D2, enquadrando todo mundo no primeiro nível do C1. Isso é bom ou é ruim?
Eu diria assim, ó, é bom por vários motivos. Primeiro, porque o salário inicial da carreira, em vez de ser auxiliar 1, seria o de adjunto 1. Segundo, acabaria o problema de esperar o estágio probatório para fazer promoção acelerada, que é o caso hoje. E terceiro, tornaria essa carreira mais atrativa. E quarto, precisa muito menos dinheiro para cumprir a lei do piso. Precisaria só 3,5 bilhões, como eu estou mostrando para vocês aí. Mas então, como é que faz isso? Isso é mágica? Não, não é mágica. Eu preciso enquadrar todos os professores que estão nas primeiras duas classes na primeiro nível da classe C. Isso custa, obviamente que custa, porque o salário é menor. Só que o número de professores lá é pequeno, vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, com 0,3 bilhões, significa 300 milhões de reais, que é menos do que 1% da folha, 0,85% da folha, eu consigo enquadrar todo mundo na classe C1. E aí, se a gente buscar 3,5 bilhões, nós conseguimos cumprir o piso. Isso vai nos dar um reajuste que cobra todas as nossas perdas? Não. Mas tem uma coisa que foi aprovada no 19º Encontro Nacional lá, que essas perdas elas podem ser recuperadas paulatinamente. Então, digamos que se a gente tivesse 9,3% de reajuste agora, 9,4%, não é um mau reajuste, principalmente considerando que a inflação do ano passado foi 4,6%. Passa, Miguel. Esse aqui é o cálculo, para vocês entenderem. Tá? Não, é o cálculo para entender o enquadramento. É o percentual de docentes nas classes A e B. Vocês estão vendo que esse percentual de docentes ele é diferente no magistério superior e diferente no EBTT. Então, se eu pegar o magistério superior, por exemplo, tirando ali substituto, visitante e temporário, que tem um impacto pequeno na folha, no magistério superior dos efetivos é 9% das pessoas só tem 9% em A e B. Significa que 9% apenas entraram, provavelmente, nos últimos anos. No EBTT é um pouco mais, o que é normal, porque o EBTT tem entrado mais gente e as pessoas elas lá são menos tituladas. Então, um graduado, por exemplo, não tem promoção acelerada. Então, se ele entra graduado, ele tem que ficar bastante tempo em A e B até chegar em C, ou D3, no caso, né? O EBTT é D3. Então, lá é 15%, mas também não é muito, é 15% só. Não é tanta gente assim. Por isso que o valor do impacto não é tão alto. Pode passar. Tá aí, ó. Esse é o que acontece com os 40 horas se a gente aplicar 9,23% de reajuste. Vocês estão vendo aí que só tem amarelo ali, ó, até o D2 ou até o B. A partir do C1 não tem mais amarelo. Então, se a gente eliminasse todas essas classes de cima aqui, jogando todos os professores que aí estão para C1, nós com 9% de reajuste, 9,4%, teríamos o cumprimento do piso, 3,5 bilhões. Pode passar. 3,5 bilhões é o valor total, tá lá embaixo, né? Tá aí separado o que seria só para reajuste, o que seria só para enquadramento, tá ali embaixo, na coluna do meio, né? Aqueles 317 milhões que eu falei para vocês, e dá um total de aumento na folha, contando o enquadramento mais o reajuste, de 10, poucos por cento na folha. Então, a gente precisa buscar 10% de aumento na nossa folha, que dá um reajuste de 9,23 e mais o enquadramento dos nossos colegas. Com isso, se cumpriria a lei do piso, com isso se conseguiria uma recuperação, ainda que parcial, evidentemente, das perdas salariais, inclusive com ganho real, né, já que a inflação foi só de 4, pouco desde o ano passado. Pode passar? Estamos indo para o final já. Aqui é só algumas considerações que eu acho que são importantes, né? A gente precisa, e são pontos que a gente não pode abrir mão na mesa, manter a isonomia, manter a lógica das carreiras. Então, não dá para aceitar que o governo só cumpra o piso para aqueles amarelinhos. A gente acha que tudo que for dado para eles tem que ser dado igual para todo mundo, pelo menos, né? Cumprindo o piso que é lei, a partir da extinção das duas classes. Essa é a ideia. E, obviamente, tem outros pontos que também são claros e que a gente tem que bater, principalmente o cumprimento, que já está no acordo, do fim do controle de frequência do EBTT e, obviamente, outras questões também que são importantes. Tá?
Eu acho que com isso é o fim. Vamos ver? Não, passa, Miguel. É o fim. Vocês querem alguma pergunta sobre as apresentações ou eu posso cortar ela e a gente passar para a nossa conversa? Alguém tem alguma pergunta sobre a apresentação? Não? Então corta ela aí, Miguel. E aí nós vamos abrir a apresentação aqui. Ana, tu tá aí? Sol, Tu me ajuda aí com as inscrições, tá? tá bem. Eu tô sem o chat aqui. Colegas, então a ideia é essa. Essa é uma busca de alternativas. Eu não sei se isso vai ser possível. Eu não sei se nós temos força para conseguir impor que o governo dê para nós, só para nós, 3,5 bilhões de reais. Mas eu acho que é possível, por conta de algumas questões, do tipo, no ajuste fiscal, não é ajuste fiscal que chama, no arcabouço fiscal, lá está dito que há exceções para gastos com educação e saúde. Então, a gente pode trabalhar com isso. Tem a valorização da universidade, da educação pública. Tem a questão da lei do piso. São dados que eu acho que a gente não pode abrir mão deles na hora de fazer essa discussão na mesa de negociação. É isso. Então, a palavra está aberta para que os colegas nos digam se esse é um bom caminho. E aí, a Ana Boff e o Jairo, que não está aqui, mas os nossos colegas da diretoria, tem os colegas do CD do ProIS que estão aqui, né? A Ana Cari, o Roger, o Lúcio Vieira, que também vão participar do CD do ProIF semana que vem, vão poder também levar essas nossas impressões. Nós não vamos ter tempo, obviamente, de chamar assembleias e nada, até porque está em final de semestre, mas essa é uma tentativa de exercício que a gente trabalhou e que agora está aqui para consideração dos meus colegas, das minhas colegas aí. A palavra está aberta. Alguém já se inscreveu aí, Ana? Ainda não. Eu me inscrevo. Então, por favor. Primeiro quero saudar o Eduardo, né? De forma brilhante, fez uma apresentação aqui muito clara sobre a proposta e sobre a situação atual. Mas eu queria destacar, reforçando essa proposta com a qual eu concordo, com o processo, com parte do processo de negociação, né? Tem um outro aspecto que eu acho que o Eduardo não chegou a falar sobre o impacto dessa proposta, né? Se falou, foi o momento que eu estava aqui atendendo o telefone, que é a 3,5 redução, bilhões. que é a redução do tamanho da carreira. Acho que isso é importante. Isso eu Porque não falei. Isso eu não falei, Lúcio. Isso eu não falei. isso é importante, ganha importância maior, principalmente para os professores que são da quarta geração, que vivem esse problema da aposentadoria. Tá? E quanto mais rapidamente os professores atingirem o topo da carreira, maior será a média. Portanto, mais perto estarão do teto da Previdência. Tá? Então, acho que esse é um outro aspecto que nós temos que levar em Mais conta. longe estarão do teto, mais perto estarão do seu último salário. Sim, mais perto do teto da Previdência, já que nunca poderá se aposentar acima do teto. Tá? Sim, não, mas eu já estou considerando também o valor que ele vai botar na FUNPRESP, que também, quanto maior a Sim, média, sim, sim. melhor. Claro, óbvio. Tá bem, mas eu estou só pegando a parte lá do teto. Mas isso é verdade, quer dizer, se tiver optado pela FUNPRESP, também estará com um plus no seu salário de aposentadoria decorrente dessa opção. Né? Então, isso é um aspecto que é relevante. Não estava no nosso horizonte fazer uma reestruturação da carreira a ponto de reduzir o número de classes e níveis, mas a emergência do momento nos impôs isso, e eu acho que responde a uma demanda que é a questão da aposentadoria, né? Claro que isso não me alcança, que eu já me aposentei, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre o aspecto. E outro que eu queria também lembrar, quando o Eduardo fala daquele 1,1 bi que tem lá no orçamento, né?
é bom lembrar que esse 1,1 bi é para todos os servidores, não só para os professores, né? Portanto, se aquele reajuste que nós pretendíamos lá na, na nossa proposta de reposição dos 35%, levaria a 22,4 bi só para os professores, né? Então, eu acho que esse é o caminho, quer dizer, saber negociar sem abrir mão da nossa reivindicação, que é a reposição das nossas perdas, criar caminhos que vai nos permitindo avançar nessa negociação, tá? Então, eu quero já dizer aqui que, como alguém que participou algumas vezes das negociações com o governo, isso que sempre nos diferenciou na mesa, é que nós conhecemos os números e somos capazes de trazer propostas que tiram o argumento do governo de que não pode porque é muito dinheiro. Era isso, por enquanto. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui. Alguém se inscreveu no chat? Nossa. As câmeras estão abrindo. Alguém Tá, vai se inscrever. tá todo mundo mudo, sem palavras. Clúvio, foi tu que pediu para se inscrever? Eu pedi, não sei se fui o único. Então tá. CS é tu? Toca a ficha. Sim, sou eu. Eu perdi um pouco do início da fala do Jairo, entrei e saí várias vezes, eu não estava conseguindo ouvir direito, depois melhorou, peguei toda a fala do Rolim. E primeiro a gente tem que... O Rolim podia dar aula para nós, assim, dessa capacidade que ele tem de traduzir em ideias claras números tão complexos, não? E a gente tem muito a Se agradecer. aula comigo, tu vai ter que entrar fazer vestibular para química. Aí tá, não tem problema. Puxa, não pretendo fazer vestibular para química, não. Mas realmente, olha, é impressionante, assim, a- a- acho que a gente tem que saudar e aproveitar realmente tudo que tu nos trazes, sabe? Porque é complexo, né? Até pensar, a gente recebe por e-mail materiais, informações de outras entidades, seja de professores ou de outras categorias, e o pessoal, muitas vezes, é muito cartesiano no sentido de seguir sempre a mesma ideia, né? A inflação é tanto, então o reajuste tem que ser tanto. Então, o PIB foi tanto, então é tanto. Aumentou o custo de vida aquele. E eu acho que quando tu olha para a carreira, tu traz uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva de, enfim, partindo do interior da carreira, de como ela está constituída, das suas classes, das formações, dos números, do quantitativo de professores, né? Ou seja, uma proposta que vem de dentro da carreira para fora, e não a partir do cenário econômico, né? E aí, com isso, é muito nítido, né? Não é a primeira vez que eu te vejo apresentar alguma proposta, já vejo aí desde 2010, e sempre nessa perspectiva, né? De ao invés de olhar para o cenário econômico e propor algo para nós, não, olha para o nosso interior das carreiras e faz uma proposta, e uma proposta que seja viável dentro do cenário econômico, político, institucional em que estamos vivendo. Eu acho que isso, eu acho que eu nunca te disse isso, mas foi o que eu sempre percebi, o que eu sempre pensei, e quero te agradecer e te dar os parabéns por novamente, né, por seguir acreditando nessa perspectiva que, se hoje temos uma carreira estruturada, muito eu sei que a gente deve a tua luta, ao teu trabalho. O que eu acho que os nossos colegas professores podem querer nos perguntar, a partir disso tudo, é olhando para o seu bolso, né? Porque todo mundo vai querer saber, tá, mas o que nessa proposta viável vai mexer comigo? Tá? Então, o professor vai lá olhar, bom, eu sou D3, eu sou D4, eu sou associado, eu sou titular, eu estou na... onde é que eu entro ali, né, naquele xadrezinho, e o que isso pode trazer para mim? Então, essa é a única coisa que eu acho que seria importante a gente ter mais claro. E aí, talvez tu tenha os números aí pegando o nível e a classe com maior quantitativo de professores, né? O quanto que nesse nível e classe com maior quantitativo traria de impacto essa proposta, né? Porque, claro, fica difícil tu passar um por um deles.
Mas talvez se nós já começássemos a nos apropriar disso também, isso poderia nos ajudar também na defesa dos nossos colegas. Como tu mesmo disseste, vai ser difícil chamar uma assembleia para defender, mas os colegas vão querer fazer, vão querer esse debate. Desculpa, só para completar, inclusive porque a gente sabe que tem entidade já defendendo greve, né? Eu, inclusive, já escrevi lá no grupo do Conselho, olha, tem a impressão que tem muita gente trabalhando pela greve, e eu acho que a greve não é nem um pouco interessante para nós nesse momento, né? Talvez fosse para barrar a reforma administrativa, né? Mas não pela questão salarial. Mas, enfim, era isso. Eu acho que ficou clara aí a minha dúvida principal, né? E novamente, um agradecimento a ti. Eu já vou responder rápido para a gente não perder tempo. Primeiro, em relação à greve, deixa eu só dizer o seguinte: nós fizemos já, inclusive por demanda do Conselho de Representantes, começamos a fazer visitas em unidades. Nós já fizemos visitas no Instituto de Química da URGS, na Faculdade de Economia da URGS, eu acho que o espírito foram essas duas, por enquanto. E nos dois lugares foi muito claro e unânime a ideia de que não há ambiente para greve, principalmente na URGS, né? Porque a URGS está com o semestre que nem terminou ainda, né? Semestre do ano passado. Então, essa é a impressão que a gente tem tido por aí. Não sei se vai ser a geral, mas até porque a gente nunca sabe como é que uma greve termina se ela começa, né? Mas, por enquanto, pelas conversas que a diretoria e os conselheiros que foram nessas duas visitas tiveram, é de que não há ambiente, pelo menos hoje, na URGS para isso. Não sei na UFSPA, não sei nos institutos federais, porque ainda não fizemos visitas depois dessa posição do conselho. Em relação à tua pergunta específica, é fácil. Digamos que fosse aprovada essa minha proposta aí, é 9,23% de reajuste. Cada um olha o seu contra-cheque, pega o seu VB, o seu RT e multiplica e bota 9,23 em cima. A não ser que tu seja da classe A e B, aí tu ganha mais, né? Porque se o cara é A1, por exemplo, ou D11, ele vai para C1, então tem essa diferença para ele, que é aquela que a gente já viu ali, 5%, 5%, 4%, então é maior. Mas eu tenho número por número, célula por célula, eu sei o impacto para cada classe, para cada nível, em função do quantitativo, mas óbvio que não vale a pena perder tempo aqui, até porque eu não sei se isso vai para frente, né? Mas em linhas gerais é isso, é 9% acima do que ganhamos hoje, mais ou menos que a gente ganhou no ano de 23. Tem alguém com a mão levantada ali, quem é? É o Roger. Vai lá, Roger. Boa noite. Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Tá. Não, eu não querendo que a gente perca tempo, né? E também saudando o professor Eduardo Rolim pela maestria das suas apresentações sempre, né? Com o que diz referência à carreira e aposentadoria. Mas eu não quero perder tempo, mas uma das coisas que aparece muito forte, o professor Cluvio já tangenciou isso, aparece muito forte sempre na base, né, nos corredores, nos gabinetes, é essa comparação dos números e da pedida, digamos assim, das análises, né, das diferentes entidades sindicais, né? Então a gente circulou um documento conjunto Andes-Sinasef, com pedidas, digamos assim, muito grandes, né? E partindo de valores bastante altos. Então, assim, eu até não, não consegui acompanhar aqui toda a apresentação. Teve um momento que eu tive que me ausentar e daí voltei. Então, talvez se estiver chovendo no molhado, já me desculpem. Mas, assim, talvez sendo muito sucinto, eu pediria que o Rolim conseguisse se for possível falar para nós assim, né, substancialmente o que frente à apresentação nossa, né, que eu considero nossa já, a diferença substancial em relação à pedida, digamos, do antes do Sinasef, né, que a gente sabe que é uma pedida que, por exemplo, já não partiu sequer de uma projeção de impacto, né? Então, eu acho que é importante essa, esse argumento, digamos assim, a gente trabalhar também esse argumento,
das nossas diferenças substanciais, porque é isso que rola na base, né? As pessoas que fazem esse questionamento. Por que que a gente está defendendo A, B ou C, enquanto as outras entidades estão defendendo mais, né? E supostamente estão sendo mais de luta do que nós, mas é exatamente o contrário, né? Então a gente precisa ter essa clareza, né? Na ponta da língua, né? No mais é isso, obrigado. Vamos lá, Rosa. É assim, ó. Primeiro, eu espero que os meus alunos de Química gostem também das minhas apresentações. Isso é que importa na vida, né? E como o único que está aqui é o Pedro, ele talvez possa um dia dizer se as minhas aulas de Química são boas também. Mas eu não quero me autoelogiar, deixa para lá. Não importa isso. O que importa é o que nós estamos falando aqui. Eu não sei qual é a proposta do Andes e do Sinasef, porque eles mudam toda semana, então eu não sei exatamente o que eles estão falando hoje. O que eu posso dizer é o que eles falaram na mesa. Eu estava lá, o Lúcio estava lá e são testemunhos. A Andes, por exemplo, apresentou uma proposta que pega como base não a carreira de 2023 ou 2023, no caso lá nós estávamos em dezembro de 23. Eles faziam propósito do tipo incorporação da GAI, da GED, da GID ao vencimento básico. Porque para eles isso não aconteceu em 2007, 2008. Eles vivem uma meta-realidade, eu acho. Eles não trabalham com a carreira que nós existimos. A Antes, por exemplo, fez uma proposta lá, que os 4 níveis da classe de auxiliar fossem transformados em outra coisa. Só que a classe de auxiliar não tem 4 níveis desde 2012. Então, eles trabalham com uma realidade que não existe. Coisas que eles defendem, por exemplo. Eles trabalham com números que não baseiam-se em perdas efetivas. Até porque eles não reconhecem que a carreira atual existe, e muito menos que os ganhos salariais que nós tivemos, muito grandes, de 2007 até 2015, existiram. Então, para eles, isso não existe. Então, eles usam números assim meio estranhos. Perdas desde 2010, perdas desde o golpe contra Dilma no governo Temer. É difícil tu dialogar com entidades que não baseiam os números na realidade. O Sinasef, eu acho que é mais esquizofrênico ainda. Eu falo para o Flúvio, para o Roger, para quem é do Instituto Federal, porque eles defendem carreira única, só que eles querem carreira única professor e técnico, tá? Mas a carreira única que eles querem, vocês viram ali. O número de doutores no EBTT é muito menor que no magistério superior. Então, se tu vai defender uma carreira única, ela, obviamente, não vai ser a do EBTT, vai ser a do magistério superior. O governo não vai retroceder em relação à carreira do magistério superior. Então, eles querem que os professores do EBTT entrem na carreira do magistério superior. Eu gostaria de conversar com os 41% que são graduados lá, ou com os 25% que são mestres, que não vão poder progredir. Outra coisa, tem gente que eles defendem uma linha única no contra-cheque, RT e VB iguais, o RT dentro do VB. Eu que sou o doutor DE e ganho 20% de insalubridade, eu adoraria fazer isso, porque o meu salário é quase dobrar, se eu botar o RT para dentro do VB. Só que eu acho que isso é injusto, por quê? Porque vamos pensar na insalubridade. Eu que sou químico e ganho 20%. A minha insalubridade é calculada sobre o VB. Um colega meu, químico, mestre, digamos que do Instituto Federal, e deve ter, esse cara ganha uma insalubridade hoje que é igual a minha, porque o VB dele é igual ao meu. Na hora que existiu o RT dentro do VB, a insalubridade do doutor é maior do que a insalubridade do mestre. Eu não acho que seja correto esse tipo de coisa. Para mim, carreira é uma coisa e a titulação é outra coisa. Então, por isso que eu não defendo uma linha única do contra-cheque. Eu acho que se o RT for garantido e trabalhado como salário, que é o que ele é e está na lei, para mim, isso é bom e é melhor para a carreira. Porque, para mim, progressão na carreira é progressão no VB. O RT ele é uma proporção que a gente ganha para justamente incentivar a que tenhamos maior titulação e, portanto, possamos virar melhor, trabalhar melhor o ensino, a pesquisa, a extensão. Então, as diferenças são basicamente essas. Em termos de valores, se eles pedem, por exemplo, o último número que eu vi, se eu não me engano, é 28%. Me ajuda aí, Roger, porque eu às vezes nem perco tempo lendo. Mas eu acho que é na ordem de 28%. 28% sobre 34 bi, só fazer a conta, dá 10 bi. É isso.
Então, os números, para mim, eles têm que ser conhecidos. Tu não pode chegar na mesa de negociação e fazer de conta que eles não existem. Porque o governo que está lá do outro lado pode ser qualquer um. Eu já negociei com governos diferentes. A realidade, desde que eu negocio, teve só 2 governos que não negociaram nada, que foi o do Temer e o do Bolsonaro. Mas nos governos Lula 1, 2, Dilma 1, 2 e nesse atual, as negociações nunca foram iguais, sempre foram muito diferentes. E o outro lado sempre trabalhava com uma lógica para mim. Tá bom, só que o meu orçamento que eu tenho é esse, porque eu tenho que ir lá no Congresso Nacional aprovar a lei, aprovar a medida provisória. E o governo não pode inventar dinheiro, tem que trabalhar com o número que está no orçamento. Então, nós vamos ter que fazer, por exemplo, digamos que a gente consiga fazer uma puta força, conseguir convencer o governo dos 3,5 bi. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mandar para o Congresso Nacional, além da medida provisória, do projeto de lei com o nosso reajuste, que é uma prerrogativa exclusiva do Lula, pela Constituição, ele vai ter que mandar um PLN, Projeto de Lei de Suplementação Orçamentária. E nós vamos ter que conseguir fazer o Congresso aprovar. Temos argumento para isso? Temos. Tem que pagar o piso. Tá? Mas vai ser fácil? Não sei. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, né? O governo quer tirar 5,6 bi das emendas de comissão, que é o antigo orçamento secreto, e o Congresso está brigando por tudo, porque eles querem, na realidade, agora virar vereador federal, que é o que eles fizeram a partir do golpe de 16. O Congresso Nacional tem um poder que é absurdo, é completamente absurdo, porque não pode ter 500 e poucos deputados ficar pensando só no seu umbigo, na sua ponte, na sua estrada, porque não se pensa em uma política nacional, uma política de desenvolvimento nacional. A ponte, a estrada é uma questão municipal, é uma questão estadual, não é uma questão federal. E aí, o jeito que está a execução orçamentária no Brasil, esses dias, inclusive, nós temos até um aliado nisso, é impressionante, mas temos. A Globo News. O jornal da Globo News fez uma análise de como é que é a posse do orçamento pelos congressos em vários países do mundo. O Brasil é absurdamente acima dos demais. Quer dizer, absurdamente. É na casa de 12% do orçamento decidido pelos parlamentares. Nos Estados Unidos é 2%, na Europa é abaixo disso, na Turquia, se eu não me engano, é 0,3%, e assim por diante. Então, essa questão é chave também, que a gente tem que discutir. Falei demais, vamos lá, colegas. Rolim, deixa eu fazer só um parênteses aqui, né? Já que o Roger falou das propostas aí do ândice do Sinasef, e também só para situar, né? Porque no começo tu falou da reunião essa que vai ter no dia 22, que é uma reunião específica e tal. Mas dia 28 também vai ter uma reunião que é da mesa central, não da mesa específica, né? E essa reunião é exatamente para o governo dar uma posição, apresentar uma posição sobre a contraproposta que foi feita na última mesa central. Nessa última mesa central, então, ali tem o que a gente chama de bancada sindical, né? Então, tem Fonacat, Fonasef. Fonasef, para quem não está por dentro da nomenclatura, então, esse fórum dessas entidades nacionais dos servidores públicos, dos quais faz parte o PROIFES, e o Andes e Sinasef também, tá? Então, nessa mesa, a contraproposta apresentada, porque a proposta do governo foi reajuste zero, né? Reajuste zero, mais ali um aumento no auxílio de alimentação, que passaria de 658 para 1.000, um aumento na contrapartida da saúde complementar e e no auxílio creche, né? Bom, a contraproposta então, do Fonasef, ou seja, né, que engloba aí também PROIFES, antes do Sinasef, foi de 22,71% em 3 anos, ou seja, 7,06% em 2024, 7,6% em 2025, 7,6% em 2026. Então, essa contraproposta, na verdade, ainda se está esperando o retorno do governo nessa reunião do dia 28, tá? Mas antes dessa reunião,
tem essa da mesa específica, que daí estarão PROIFs, Andes e Sinasef, tá? Não sei se ficou claro aí para quem. Só complementando, Ana, para ficar bem claro, para todo mundo entender, a proposta do Fonasef é esses 22% em 3 parcelas para todos os servidores, Isso, todos, mesa independente das central. perdas que eles têm. E é mais interessante em relação a isso. Digamos que a gente ganhasse 7%, que é o que está sendo colocado aí. Se não houver esse reenquadramento que a gente fala, mas ainda vão ficar bem longe do cumprimento do piso, tá? Porque eles não falam em piso, eles não levam isso em consideração, porque a proposta deles é para todo o funcionalismo. Lembrando que o governo disse nessa mesa central aí que falasse, cujo nome oficial é Mesa Nacional de Negociação, né? Que o governo Permanente, não né? quer dar reajuste linear, porque o governo entende que as carreiras têm defasagens salariais muito diferentes, salários muito diferentes também, e que ele quer trabalhar com negociações específicas de carreira. E ele já fez isso, né? Já assinou acordo esse ano com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e estava para assinar com o IBAMA e outros órgãos ambientais. Acho que é só para, enquanto as pessoas pensam, só para complementar algumas informações aqui das mesmas negociações que o Eduardo falou, as mesas específicas, tanto a Andes quanto a Sinasef, falam muito pouco em termos de montantes salariais. Aliás, os números deles são absolutamente desconexos, como o Eduardo falou antes. Tá? Eles apostam, como a maior parte daqueles que compõem o Funasef, no reajuste linear. E aí é uma estratégia, uma forma de pensar na política sindical que eles adotam, de que se trabalhar na mesa nacional permanente de negociações, isso conferiria ao movimento mais força de pressão. Mas o governo já sinalizou claramente que não pretende trabalhar nessa perspectiva de reajuste linear. E por que nós, do PROIFES, temos nos colocado em oposição a essa proposta? Mesmo a gente fazendo parte do FONASEF, mesmo indo lá para a mesa discutir. Que a diferença salarial entre os professores, né, que é a maior carreira do executivo, né, e os salários daqueles que ganham mais, ganham lá 40 mil por mês, 10% sobre quem ganha 10 é uma coisa, 10% sobre quem ganha 40 mil é outra. Então, para aqueles que são setores que menos ganham dentro do executivo, não interessa esse tipo de política. Tá? Não interessa. Interessa que a gente busque a reposição das nossas perdas e a melhoria da reestruturação da carreira. Só que nem a Andes, nem a Sinasef trabalham com seriedade na reestruturação da carreira. É aquele negócio, quer dizer, tu chega numa mesa onde uma entidade sindical, e é aquilo que o Eduardo falou, diz assim, precisamos incorporar na carreira a GAI, a GED, etc. e tal, em 2023, em 2023, 2024, né? E é o representante oficial da direção de uma entidade nacional que diz ser representante dos professores do magistério superior, e aí fala isso, qual é a seriedade que tem? Então, não, inclusive dizer assim, que o Clube falou, eles reivindicam mais do que nós. Não parece. Quando a gente reconhece que as nossas perdas ultrapassam 35%, muitos números deles não chegam a isso, que a referência é diferente. Tá? Tanto que quando tu vai para uma mesa de negociação propondo 22% de reajuste distribuído em 3 anos, tu está reconhecendo que tem uma perda acumulada de 35%? Se tu está propondo em 3 anos repor 22%, não, na verdade, tu está abandonando a tua luta. Então, uma coisa é tu ter estratégia de negociação. Estratégia de negociação, o Eduardo trouxe aqui, uma proposta de estratégia de negociação num processo extremamente complicado, com esse parlamento, que se nós não formos cuidadosos, inclusive no tratamento da questão do piso, isso pode significar tão somente dar um completivo salarial que estabelece o piso e acabou,
ou o Congresso Nacional, na sua maioria conservadora, diz assim, então vamos mudar a carreira e vamos dizer que agora vai ser assim? Portanto, nós estamos trabalhando num cenário extremamente complicado. E aí que a gente tem que ter os cuidados que nós estamos tendo, né, de levar propostas que permitam que a gente preserve a nossa carreira, a importância da nossa carreira, ao mesmo tempo que propõe reajustes que vão repondo paulatinamente as nossas perdas. Lembrando sempre, né? Toda vez que o governo propõe o seguinte, vamos aumentar o auxílio alimentação, vamos aumentar o auxílio transporte, vamos aumentar o auxílio creche, eu, Lúcio Lima de Carvalho Vieira, aposentado, não vai ganhar nada, né? Porque eu sou aposentado da integralidade da paridade. E agora ter paridade com esse bando de ativos que não ganham nada há anos não tem sido vantajoso, né? Porque os que não têm paridade recebem um reajuste anual por outro mecanismo de reajuste. Tá? Então, a gente vai ter que sempre pensar no todo e nos riscos de cada passo dado aí. Eu quero, mais uma vez, aqui dizer que nós vamos ter que fazer aquilo que a gente aprendeu com a nossa luta, né? Articular nossa capacidade de mobilização com negociação. E a negociação pressupõe o domínio, tá, dos dados, dos números, para poder fazer uma boa negociação com o governo. E aqueles que estão lá agora na diretoria executiva, que é a Ana e o nosso presidente, o Jair, terão muito trabalho lá. Para isso. Tem duas mãozinhas aqui, a do Roger e a do Pedro. Só antes, eu só queria lembrar isso que eu acho que é muito importante que o Lúcio disse. A proposta deles é uma proposta de reajuste linear para todos os servidores. Então, obviamente, o impacto ele é diferente. Se a nossa folha tem um impacto de total 34 bilhões, imagine uma folha de quem tem uma média salarial de 25 mil. A nossa média salarial eu até não calculei, é fácil de calcular, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer agora. Mas ela deve estar algo aí na casa de 10, 12 mil. Então o impacto é o dobro para quem ganha muito. Lembrando que 60% dos servidores federais ganham menos que o teto do regime geral da Previdência. A média salarial do serviço público é 3 mil e poucos reais. Vai lá, Rosa, depois o Pedro. Os dois estão com a mão Tá. levantada. Não, muito rapidinho, apenas para dizer que corroboro a fala do Lúcio e eu coloquei no bate-papo uma reportagem que circulou, caso alguém não tenha visto, para o portal Metrópolis, e que, na minha opinião, assim, coloca de maneira muito clara os pressupostos do governo para negociação, tanto de reposição eventual quanto de carreira, né, para os servidores, tá? Tá, filha, só um pouquinho. Então, eu acho que realmente assim não tem como não partir dali, né? Senão a gente faz, ou as outras entidades, uma discussão totalmente irreal, né? Então, eu coloquei ali no bate-papo para informação. É isso aí, obrigado. Vai, Pedro. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer poder estar participando e aqui também venho elogiar a excelente apresentação do professor Rolim, né? Como ele disse, eu fui aluno dele e as aulas dele também sempre foram marcadas pela clareza e pela uma forma simples de explicar e de se compreender. Então, foi um ótimo professor, foi meu professor de Orgânica Experimental 2, se eu não me engano. Pode. Foi uma das experimentais. Então, é um prazer poder estar participando aqui e, enfim, eu já chego pedindo desculpas, talvez, né, se as minhas perguntas sejam meio de novato, né, eu ingressei há pouco tempo na carreira e não tenho o histórico, né, das negociações, né, salariais. E, bom, eu sendo um ingressante após 2014, não sei se tem algum outro colega aqui também que seja ingressante após 2014, Tava na eu cara aqui, eu não sei sofri, se ela tá aqui ainda. eu sofri digamos assim, essa passagem pelos níveis A, né, durante o processo do estágio probatório, né, então a remuneração era consideravelmente mais baixa, né, e eu ingressei
na universidade em 2018, então já estava começando a haver uma desvalorização da remuneração, né, com relação ao máximo, né, que o professor Rolim esclareceu para nós na apresentação, né. Então, eu não sei como é que era antes de 2014, mas eu ouvi falar, né, que houve uma reestruturação na carreira e culminou nessa alteração em 2014, né, e que incluiu alguns níveis a mais. Eu não sei como é que era o ingresso dos docentes antes de 2014, quantos níveis eram de progressão, mas pelo que eu me lembro, para poder todo mundo chegar a titular, né, se diminuiu, ao que eu ouvi falar, né, foi que se diminuiu o salário inicial, né, por isso que criaram por exemplo, dos DS com doutorado, como no meu caso, em vez de entrar como C, a gente entrava como A. Eu não sei se isso confere, se isso é verdade, Eu explico, mas... eu explico. Uhum. Pode Não pode. explicar, professor. Acho que é importante você falar primeiro, que aí eu até posso, né, talvez me explicar um pouquinho melhor o meu questionamento aqui, então, uma sugestão, talvez, né, para professores como da minha geração. Na realidade, Pedro, essa mudança que tu está falando, ela aconteceu em 2012, tá? Foi quando houve a criação do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Federal, que é a lei que é a lei da nossa carreira hoje, a Lei 12.772. Como é que era antes? O problema do antes é que as nossas carreiras elas eram pré-constitucionais. A nossa carreira ela era de um plano chamado PUCRICI, que era de 1987, antes da Constituição de 1988. E ela só veio a ser realmente reestruturada agora, em 2012. Portanto, 24 anos depois da Constituição. Quando a gente fez aquela negociação, a primeira coisa que foi feita foi colocada pelo governo. Toda negociação a partir da Constituição de 88, ela obrigatoriamente fazia com que o ingresso se desse no primeiro nível da carreira. Até aí, o que acontecia? Na realidade, nós tínhamos carreiras diferentes, entre aspas, dentro do mesmo plano de carreira. Era a carreira do auxiliar, a carreira do assistente, a carreira do adjunto. E tu podia pular de uma para outra, por titulação. Então, tu era auxiliar, se conseguisse, tu passava para assistente e para adjunto. Efetivamente, o ingresso era diferente. Quem entrava como doutor na universidade, por exemplo, ingressava direto na classe D, que hoje seria o C1. Tá? Quem era graduado ingressava em A1 e assim por diante. O que nós negociamos com o governo nesse momento aí para duas coisas acontecerem? E isso aconteceu, na realidade, por causa de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta em 1991. Eu era bebê naquela época, né, Pedro? Em 91, o ministro do Supremo Tribunal Federal era o Marco Aurélio Alves. Moreira Alves. Não é o Marco Aurélio agora, é Moreira Alves. E o Moreira Alves julgou essa ADIM, na época lá, como inconstitucional tu entrar fora da carreira. Então, nós não podíamos mais fazer uma carreira que tu, como doutor, ingressasse em adjunto, como não doutor, ingressasse em outro lugar. Então, todos tiveram que ingressar numa única posição. O que nós negociamos com o governo? Qual a diferença entre o ingressante e o não ingressante? É o estágio probatório. Isso foi a própria AGU, uma negociação muito dura, muito difícil, que eu participei ativamente dela. Conseguimos convencer a AGU de que depois do estágio probatório não tinha mais problema. Aí a pessoa deixava de ser ingressante. Então não tinha mais problema ele pular para o lado que fosse na carreira. Então nós criamos o que se chama hoje de promoção acelerada, que o doutor, depois de 3 anos, ele vira C1, se quiser, né, se ele pedir. O mestre vira B1, e no caso do EBTT, mestre e doutor viram D3. Agora, não é verdade isso que falam aí, de que o salário diminuiu. Se tu pegar o salário de fevereiro de 2013 e o salário de março de 2013, compara os dois salários, tu vai observar o seguinte: o que seria o A1 em março de 2013 é maior do que seria o C1 perdão, de novo. O A1 em março de 2013 é maior do que o C1 em fevereiro de 2013.
Então, não houve nenhum prejuízo de ingresso. A pessoa que ingressou na universidade em março de 13, ela passou a ganhar mais do que aquela que ingressou em fevereiro de 13. Então, não é verdade isso. O que nós fizemos para facilitar isso e conseguir jogar dentro do estágio probatório? Nós eliminamos 2 níveis, não foi acrescentado, foi eliminado. A classe A e a classe B tinham 4 níveis, as duas. Então, na realidade, era 4 na A, 4 na B, 4 na C e 4 na D. Para o BTT, D1, D2, D3, D4. Nós eliminamos os níveis, 2 níveis na A, 2 níveis na B, de tal sorte que a gente conseguiu fazer que em 3 anos tu pulasse da A para C. Então, não houve nenhum prejuízo. Tem gente que faz umas contas fantasiosas, um número pequeno de pessoas, que dizia assim, eu era A1, perdão, eu era A2, ia pular para A3. Só que aí, como comeram a A3, ela não existe mais, eu perdi um tempo de progressão e tal. Mas isso foi uma coisa muito passageira, rapidamente foi eliminado esse problema e isso desapareceu. Então, não houve esse prejuízo, houve sim o fato de que a carreira reestruturada não permitiu mais que a gente pudesse entrar. Em troca, o que nós fizemos? Nós permitimos, naquela negociação, que a pessoa pudesse chegar, inclusive, em professor titular por progressão, porque antigamente não era. A pessoa tinha que fazer um concurso para titular, e tinha um número de professores titular que era no máximo 10% do quadro, o que significava que tu só ia poder chegar em titular, se chegasse depois de mim, se lá no Instituto de Química eu me aposentasse ou eu morresse, senão tu não ia ter vaga, era mais ou menos que nem no Exército. Só tem 16 generais de 4 estrelas. Felizmente, 11 deles foram contra o golpe, né? Mas era assim na universidade. Nós tínhamos os nossos generais de 4 estrelas e só eles podiam chegar lá. Então, tinha que esperar ele se aposentar para poder ter outra vaga. Então, eu posso dizer para ti como testemunha, até porque fui eu que assinei o acordo, né? Que o acordo foi muito bom para nós. E ele foi nesse sentido. Então, não se eliminou classe. Onde é que houve um prejuízo? E aí é importante saber disso. Em 2006, bem antes disso, 2006, não tinha nem negociação feita pelo PROIFES aí. O PROIFES não era aceito na mesa. O governo criou uma nova classe, chamada classe de professor associado. Por que isso? Porque nós vivíamos um período lá no final dos anos 90, 98 é o menor salário de toda a série histórica. Se 2015 é o maior, 98 é o menor. Então, a gente tinha uma defasagem salarial que era até um pouquinho menor do que a que nós temos hoje, viu? Hoje está em 35%, só que é uma diferença em relação ao pico. Nós estávamos com uma diferença em relação não ao pico. Por isso que a perda é maior naquela época do que hoje. E aí, o governo fez para dar aumento e fazer as pessoas ficarem na universidade, foi criar a classe de associado entre adjunto e titular. O que foi muito bom para mim, que virei associado, um ano depois, para muito bom para todo mundo que entrou ali em 2002, 2004, 98, 97, mas foi péssimo para os aposentados, porque os aposentados não puderam virar professor associado. Agora, na justiça, até estão ganhando esse direito, mas na época não ganharam. E com isso fez realmente uma diferença importante, e é uma luta histórica, inclusive, de discutir essa questão aí. Outra questão que nós não ganhamos, e é importante citar, nós não ganhamos o direito do professor não doutor virar associado, que essa era a nossa proposta, era igualdade nas duas carreiras. Isso nós não ganhamos, e aliás, vou te dizer que nós tivemos, que o governo teve o apoio da Andifes. A Andifes ajudou o governo nessa discussão aí, de não querer que não doutores virassem professor associado. O que hoje não faria nenhuma diferença, porque hoje nos ativos nós devemos ter muito perto de 90% de doutores no magistério superior, então não fazia nenhuma diferença aí. Mas essa foi uma das coisas. Então foi mais ou menos essa história que aconteceu, Pedro. Interessante. Então, a proposta agora é eliminar todas essas carreiras lá e todo mundo iniciaria no C1 ou no estágio probatório continuaria? Exatamente, todo mundo iniciaria no C1, porque aí o C1 passa a ser o início da carreira, então não tem mais problema. Todo mundo entra lá. Por que Mas assim, pode... Só para complementar. Por que é diferente de antes? Porque antes eram classes diferentes, eram carreiras diferentes, era o auxiliar, o assistente, o adjunto. Então, a entrada ela podia se dar no primeiro nível de adjunto, por exemplo. Agora não faz diferença, porque como nós temos o VB igual, tanto faz se a pessoa é graduada ou doutor, o seu VB é o mesmo, então o ingresso é o mesmo.
Então, resolveria esse problema. Todo mundo poderia entrar em C1 ou Uhum. D3-1, independente da titulação que tivesse. Sim, mas digamos assim, vamos partir do pressuposto que um colega meu entrasse na carreira no nível C1, um que está ingressando agora. Quando eu, por exemplo, eu fosse me aposentar, eu provavelmente vou ganhar menos do que ele na aposentadoria, né? Não teria algum mecanismo compensatório que pudesse ser negociado também em função da reforma da Previdência, etc., que pudesse favorecer um pouco dos professores Vamos com pensar uma assim. Vamos situação pensar assim. parecida. Vamos pensar assim. O cara, tu é ingressante em C1 hoje, e o outro é ingressante em A. Foi ingressante em A. Quanto tempo Uhum. esse cara levou para chegar em C1? 3 anos. Tá? 3 anos. É. 3 anos. Se ele é Mas doutor, propaga no resto da carreira também, né? Que seria 3 anos antes para passar de C para D, por exemplo. é verdade. Só que não esquece uma coisa. A média salarial dele inclui o A e B, porque é a média salarial de todo o tempo. Então, na realidade, a pessoa está perdendo. Na realidade, ela vai ter uma aposentadoria menor do que o cara que ingressar em C1, porque ele já ingressa com um salário maior, ao passo que o Sim, outro por isso ingressou mesmo. com um salário menor, que vai contar na média dele. Entendeu? Exatamente. Né? Exatamente, Por que é o isso, meu caso. Que é o meu sim, caso, por isso que eu comento que não tem como negociar alguma coisa nesse sentido, né? Pensando talvez na aposentadoria, né? Porque, enfim, o salário atual fica por uma progressão forçada, tipo, eu ganharia uma de C2 para C3, que é o meu caso agora. Né? uhum. Acho que não faz sentido entrar isso em negociação, mas talvez algum tipo de compensação, não sei, pelo fato da gente ter tido essa, Prejuízo né, de esse 3 anos. descompasso. É. Não sei, é só um É um dado questionamento interessante. de. É um dado interessante. Na realidade, eu acho que em termos de média, vai ser muito pequena a diferença pelo seguinte. Vamos considerar doutores, tá? Aí os doutores estão todos dentro daquele azulzinho ali. Então, na realidade, a Uhum, média salarial deles, ela vai ser sempre acima do teto. Então, a média dele é o teto, se ele ficar no teto. Então, não faz diferença se ele ficou no A e B mais tempo ou menos tempo, não faz diferença nisso. Tu ganha, sim. inclusive, no tempo, porque tu consegue te aposentar um pouco mais cedo, porque os 40 anos que tu precisa para ter 100% da média, tu já gastou, já cumpriu 2 ou 3, sendo que a Uhum, diferença não faz nenhuma na média. Ela fará diferença, e tu tem toda a razão, para os professores mestres, porque esses aí não estão no teto, né? Estão abaixo do teto. Haverá uma uhum. pequena diferença no valor da FUNPRESP, isso eu concordo contigo, porque Isso. teu salário é menor no mais do que excede o teto, né? Mas Uhum. no regime próprio não tem diferença para doutores, tem diferença Sim, para mestres, exato. graduados e tal. Mas sim, existe uma Uhum. pequena diferença. A gente é uma sugestão muito interessante de análise para a gente pensar nisso, né? Tá bom. Muito Quanto seria obrigado. o impacto disso, né? Pensar quanto seria esse impacto. Eu acho que ele não é Até tão para grande, mas ele pode existir, sim. Qual a até para ter troca uma que a margem de pessoa, negociação. Né? Para ter uma qual a margem de troca que tu vai negociação. fazer, né? 2, 3 anos a Exato. menos, será que compensa o fato de ter uma média um pouquinho menor na FUNPRESP? Tem que fazer essa conta, mas é uma sugestão muito interessante. Por isso que é Tá bom, bom a muito gente obrigado. ter todas as idades aqui, para pensar em as várias nuances, né? Tá ok, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E contamos que tu continue por aí, Pedro. Então, esse é o motivo. Estou pensando em ficar menos alienado e participar um pouco mais no desenvolvimento da carreira, né? Lá na química, a gente fica muito no laboratório, na pesquisa, orientando, e a gente acaba esquecendo um pouco dessa parte que é meio importante para Claro que é o importante. profissional Mas dá para pessoal também, fazer, né? viu? Eu também sempre fiz isso e dá para fazer. A gente precisa pensar nessa questão coletiva também. Vamos lá, colegas. Mais gente que queira se manifestar? Estou vendo ali a professora Sônia, que está me olhando, não falou ainda. Professor Fabiano, Luciano. Não, eu só quero agradecer, Rolinha. Eu estou aqui aprendendo muito e muito ainda nesse assunto. E bem preocupada, como todos, né, com o rumo que as coisas estão tendo, mas eu acho que muita esperança, sim, nessa força competente, né, do Proifes e tua aqui na Durgas, né, levando adiante assim essa visão histórica, né, da carreira. Eu acho que isso a gente só tem a agradecer, né?
é um assunto que eu nunca me dediquei a conhecer, então, por isso que agora eu estou me dedicando um pouquinho mais. Obrigada, Legal. Rolim. Mais algum colega? Miguel, tu anotou aí a presença de todo mundo que participou da reunião? Tu vai salvar o chat também, né? Ô, Viu, Rolim? Eduardo? Tu anotou aí a presença das pessoas, quem participou da reunião? Sim, Sim. tá. Tá bom. Ô, O Eduardo, Eduardo? Oi. eu só não é só eu que estou aprendendo, viu? Ah, Não é só eu que vou ter que fazer aula na química. São vários, várias e várias clubes. tá Olha bom, só. tá Eu só bom. queria propor que se tu vai encerrar a reunião, não sei, já são 10 para as 8, que a gente fizesse aquilo que o Jairo propôs aqui, né? Que esse GT aqui se manifestasse. É por aí mesmo, se essa é a proposta, porque isso vai dar, já que não vai ter tempo para fazer uma assembleia ou uma reunião do conselho, Uhum. isso vai permitir que nós, que somos representantes da DURS lá no conselho do PROIPS, possamos nos posicionar lá a favor dessa proposta, vindo pelo menos de um Eu ia fórum fazer isso. coletivo aqui. Não, perfeito, Lúcio. Eu ia fazer isso, sim. Foi ótimo tu lembrar. Podemos fazer de dois jeitos. Aqui no Zoom, a gente pode abrir uma enquete, aí o Miguel pode abrir, mas eu consultaria se tem posições, se tem algum colega que gostaria de votar contra, digamos, que essa proposta fosse levada para o PROIFES para ser caminhada adiante. Ou vocês preferem fazer a votação anônima ali na enquete? Alguém gostaria de fazer na enquete? Se algum colega se manifestar assim, a gente abre a enquete, não tem problema. De minha parte, eu acho que não é necessário. Eu acho que a gente poderia, né, aprovar por aclamação, talvez, não sei, né? Eu sinto assim que a gente está na melhor saída, assim, se aprovar, né? Se é a melhor saída no momento, né? E da minha parte, Perfeito, assim, perfeito, Sônia, mas eu só estou então consultando se algum colega sim. quer que a É, gente dos faça a que não se consulta na enquete. manifestaram ainda, só o Luciano e a Marilene, né? Não sei se vocês teriam alguma consideração, né, Luciano? Boa noite, Ana. Boa noite, colegas. Na verdade, eu estou aqui mais como ouvinte hoje, né, para me apropriar das propostas, e eu fiquei com uma dúvida desse percentual, né, que está sendo aí colocado de 9,23%, se eu não me engano, se essa é uma proposta que é distribuída nos anos de 2024, 25 e 26, ou se ela é para, né, para agora, 2024 apenas. E como é que fica a questão também dos auxílios, né? Se isso se mantém dentro do que a ideia é manter, né, ou seguir na luta pela equiparação dos auxílios, né, em relação aos poderes do judiciário e do legislativo, se essa é a ideia, e se essa proposta atual ela pensa nisso, né, em manter essa equiparação, ou pelo menos, no mínimo, reduzir essa diferença. Desculpa com perguntas bem básicas. Não, básicas, mas muito importantes. Primeiro, deixa eu dizer assim, ó, só tem lógica os 9,23 saírem agora, porque senão não se cumpre o piso. Porque hoje o piso é 4.580, ano que vem já vai ser outro. Então, se nós formos parcelar o 9,23, nós não cumpriremos o piso. Então, o 9,23 é o mínimo necessário para cumprir o piso, se houver o enquadramento daquelas, a extinção daquelas duas classes. Tá? Então, a proposta é essa, 9,23 agora, que significa não 9,23 para todos os servidores federais. Nós estamos falando em 9,23 para nós, para cumprir o piso, a lei do piso do magistério. Em relação aos auxílios, tinha um negociador do governo lá em 2012, que já faleceu, o Lúcio conheceu ele, chamado Duvanier Paiva Ferreira. Era um negociador muito duro, muito difícil de negociar com ele, mas ele era um cara muito interessante, porque ele era muito leal na mesa. E ele dizia uma coisa: proposta que o governo apresenta na mesa não sai mais. Então eu trabalho com essa lógica. O governo botou na mesa o auxílio do jeito que botou e ela não sai mais.
desde que, olha só, para que o governo possa dar R$ 1.000 de auxílio, ele tem que derrubar uma trava que tem na LDO de 2023, que está valendo para o ano de agora. O que diz essa LDO? Que não pode ter aumento nos auxílios. Então, o governo primeiro precisa derrubar essa proposta, ele vetou isso na LDO, tá? É um dos vetos famosos do governo lá, e o governo precisa que esse veto não seja derrubado. Então, agora o Lira veio dizendo que vai derrubar um monte de vetos. Um dos vetos que ele não pode derrubar é o da trava dos auxílios. Então, a gente precisa ter posição e ir para o Congresso Nacional, viu, Ana Boff, e o Jário não está aí, mas ele vai ver a gravação, ele me prometeu. Vocês que são do ProIFES, o Lúcio, que é do CD, o Roger, esse é um ponto que vocês não podem negligenciar no ProIFES lá. Tem que ir para o Congresso lutar contra a derrubada dos vetos ao orçamento e à LDO, porque esse é um dos vetos que nos interessa. Outra coisa, o auxílio não está no 1,1 bi, tá? O governo não fala isso, mas na lei orçamentária tem vários anexos. O anexo do salário é o anexo 5. Os auxílios não são do anexo 5, que é despesa com salário. O auxílio é despesa de custeio do governo. E ele está lá num outro lugar no orçamento, se eu não me engano, é anexo 3, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, para isso, precisa derrubar esse veto aí. Precisa que o veto não seja derrubado, desculpe. Precisa manter o veto à LDO. Mas sim, claro, queremos que seja dado esses auxílios, com certeza. Perfeito. E Obrigado, que se Eduardo. equiparem, viu, Luciano? O próprio governo já nos disse que a ideia é equiparar todos esses auxílios, todas as categorias, não fazer mais distinção. Inclusive com os diferentes poderes, né? Que eu não acredito tão cedo isso. Isso é muito bom, embora não acabe atingindo, né, ou beneficiando os inativos, né? Mas, enfim, para quem está ainda nativa, ajuda. Tem dois que podem beneficiar os inativos. O ressarcimento de saúde, os inativos recebem também, desde que eles tenham um plano de saúde, o deles é igual ao dos ativos. E o auxílio creche, que o aposentado pode ter filho de 6 anos. Nosso amigo Lúcio Vieira é uma pessoa muito ativa. Vou começar a pensar nisso de novo agora, para ver se Só para pegar o auxílio. Só para pegar o auxílio. Eu acho que não vale a pena, viu? Ele não compensa nem a creche, que dirá o leite, as fraldas e o resto que vem junto. Ué, não dizem que tem pobre que faz filhos só para pegar o Bolsa Família, então agora já tem professor aposentado querendo fazer filho só para pegar o auxílio creche. Quem sabe? Quem sabe? A Marilene, eu acho que não falou, né? Marilene, tu quer falar? Não sei se ela foi para aula. Marilene, eu acho que é uma prof aposentada. A Marilene é aposentada, mas ela pode dar aula, não sei. Ah, bom, também é. Ela não tinha, alguém tinha, eu acho que foi ela que falou que tinha. Tinha que sair de alguma banca, alguma coisa. Não, é a Martina. A Martina. A Martina. Bem, eu acho que é isso. Acho que não há discordância, né, na apresentação da proposta. Eu não discordo também. Ó, tá ali a Marilene. Oi, Marilene. Tudo bem, queridos? Não discordo. Eu acho que realmente tem que seguir em frente essa proposta para que outros colegas de outros estados e, enfim, né, que vão participar das próximas reuniões no ProIFES possam avaliar, assim como a gente hoje teve a oportunidade, né? Tudo ok para mim, não tem problema, tá? Eu não estava encontrando onde é que estava o microfone aqui. Tá bom. Beleza, bom te ver, Marilene. Quer dizer, bom te ouvir, né? Porque eu não estou te vendo aí, mas bom te ver. Do lado do microfone tem a câmera, se quiser ligar para dar outro. Certo, tá bom. Bom, então, entendendo assim que parece que é por unanimidade que vocês acolhem essa proposta, lembrando que isso não quer dizer nada, tá? Não basta que o GT Carreira da Adurgs, nem que a Assembleia Geral da Adurgs aprove uma proposta para ela ser aprovada na federação, e muito menos para ela ser aprovada lá no governo. Mas eu acho que são caminhos, são processos,
vai como uma contribuição do nosso sindicato.